Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli. E nessa aula nós iremos resolver exercício para aquelas pessoas que pretendem tentar concursos na área de engenharia civil. Nessa aula a gente vai resolver uma questão da banca CESP do ano 2015 para a prova do MPOG. Então vamos lá? O que fala aqui nessa questão? Nós tínhamos aqui um enunciado rápido, que não acrescenta muita coisa, muita informação, então a gente vai direto para a questão. Nós temos o seguinte: a cravação do amostrador padrão deve ser interrompida antes dos 45 centímetros, caso o registro do número de golpes por comprimento seja 3,17, 4,15 ou 5,15. Vamos entender o que está sendo dito aqui? Eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu falo basicamente, praticamente tudo que você precisa saber sobre SPT. Os vídeos estão aqui no canal, eu leio a norma e aí eu tenho um conteúdo super detalhado. Mas aqui a gente vai só resolver essa questão. Então vamos lá. Então, vamos imaginar, pessoal, que eu tenha aqui eu vou fazer uma perfuração, um ensaio. Como é que a gente faz um ensaio do tipo SPT? Aqui, no primeiro metro do ensaio, você vai utilizar um trado do tipo concha para você abrir um furo. Então, aqui você utilizou um trado concha. Passou de 1 metro, você vai fazer uma alternância de duas formas de avançar nessa perfuração. Nos primeiros 55 centímetros, aqui, 55 centímetros, você vai utilizar o trado helicoidal. Depois desses 55 centímetros, você vai utilizar um amostrador padrão. E esse amostrador padrão é dividido em 3 trechos de 15 centímetros. Sendo que o que a gente, no geral, chama de SPT seria o número de golpes para cravar os últimos 30 centímetros do amostrador padrão. Entenderam? Aí você faz o ensaio, depois você vai ter mais 55 centímetros utilizando o trado helicoidal e depois mais 45 utilizando o amostrador padrão e vai fazer isso até você atingir um critério de paralisação da sua sondagem. Então, basicamente, é isso que essa questão quer. Ela quer saber quando é que você vai ter um critério de paralisação. Algo importante que essa questão nos dá é o seguinte: quando nós temos essas informações aqui, é muito importante que você saiba o que isso aí significa, o que a questão quer dizer com isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos imaginar que nós temos aqui nosso amostrador padrão. E aqui eu vou ter o primeiro trecho de 15 centímetros. Aqui o segundo trecho de 15 centímetros. E o terceiro trecho de 15 centímetros. Vamos supor aqui que no primeiro trecho, porque dificilmente você vai conseguir cravar exatamente 15 centímetros no solo. Então, você coloca aqui o número de golpes e quantos centímetros você conseguiu cravar com esse número de golpes. Então, nesse exemplo aqui da CESP, você tem no primeiro trecho 3 golpes e com esses 3 golpes você teve um avanço de 17 centímetros. No segundo trecho você tem 4 golpes e houve um avanço de 14 centímetros. E, finalmente, no último trecho, você tem 5 golpes e houve um avanço de exatos 15 centímetros. Você tem, então, 3, 4, 5. A questão não te perguntou isso. Mas caso a questão perguntasse qual que é o SPT desse trecho, seria 5, 4 mais 3? Seria 5 mais 4, ou seria 4 mais 3? Olha, você começou a avançar com o amostrador padrão, esse aqui foi o primeiro trecho, depois você conseguiu avançar com o segundo trecho e depois finalmente com o terceiro trecho. O SPT vai ser sempre a soma do número de golpes para você conseguir cravar o segundo e terceiro trecho, perfeito? Então seria o quê? O segundo mais terceiro trecho seria 5 mais 4. Logo, o SPT aqui, pessoal, seria quanto? 9.
Ótimo. E a pergunta que a CESP está te fazendo é: 9 é suficiente para você encontrou um SPT de 9. Esse SPT de 9 é suficiente para você parar a cravação? Não sei. Mas antes disso, antes da gente resolver, é importante você saber que quando você está fazendo a sondagem, vai ter 2 tipos de critérios de paralisação. Por quê? Vamos imaginar aqui que você está fazendo a sondagem. Você está fazendo a sondagem por aquele método que a gente já falou. Primeiro, trado concha, depois, trado helicoidal, depois, o amostrador padrão. E aí, você vai ter trado helicoidal, amostrador padrão. E você vai fazer isso até que você consiga atingir a profundidade que você queria ou o SPT que você queria, ou o critério de paralisação. E nesse caso aqui, que seria o caso mais padrão, qual seria o critério para você interromper o seu ensaio antes de chegar na profundidade planejada? É o seguinte: quando você tiver 3 segmentos de 15 centímetros, e nesses segmentos, em qualquer dos 3 segmentos de 15 centímetros, o número de golpes ultrapassar 30. Então, vamos ver aqui. Se eu apagar aqui, você vai ter o primeiro critério de paralisação em qualquer um, eu vou colocar uma interrogação para mostrar que é qualquer um, dos segmentos de 15 centímetros, você ter um SPT maior que 30. Qual que é o segundo critério? Um total de 50 golpes tiver sido cravado durante toda a cravação. Então, somando os golpes do primeiro trecho do segundo trecho, você vai ter um valor maior que 50. Então, você pode parar a sua cravação. Ou, o último critério, não se observar o avanço do amostrador padrão durante a aplicação de 5 golpes de martelo. Você deu 5 golpes de martelo e o amostrador padrão não saiu do lugar. Então, nesse caso, você pode interromper. Mas olha aqui, vocês percebem que isso aqui que eu falei seria aquele tipo de ensaio tradicional. Mas o que acontece? Existem situações em que, nessa parte do ensaio do trado helicoidal, às vezes você não está conseguindo avançar não com o amostrador padrão, mas com o trado helicoidal. Quando isso acontece, esse trecho aqui, todos esses trechos que você faria com o trado helicoidal, você passa a fazer com uma perfuração. E nessa perfuração, você vai fazê-la com circulação de água. Nesse caso, pessoal, os critérios de paralisação são um pouco diferentes, mas também um pouco parecidos. 3 metros sucessivos, se você tiver 30 golpes para avanço de 15 centímetros, você pode parar. 4 metros sucessivos, 50 golpes para 30 centímetros, você pode parar. 5 metros sucessivos, 50 golpes para 45 centímetros, você pode parar. Então, olha como que você faz para decorar, porque isso aqui, infelizmente, você tem que decorar. Eu faço da seguinte forma. Eu tenho aqui 3, 4, 5. Você percebe que está indo de 1 em 1, né? 3, 4, 5. Aqui, o que nós teremos aqui na última coluna? 15, 30, 45. 15, 30, 45. Tá indo de 15 em 15. 15, 30, 45. Então, aqui, desse lado tá indo de 1 em 1 e desse lado tá indo de 15 em 15. Aqui no meio, eu decorei que o primeiro trecho é 30 e os outros dois são 50. Pronto, decorado. A cada você tiver 3 metros sucessivos, 30 golpes para avançar 15 centímetros, 4 metros sucessivos, 50 golpes para avançar 30 centímetros, ou 5 metros sucessivos, 50 golpes para avançar 45 centímetros. Em qualquer dessas hipóteses, você pode parar o ensaio. Então, agora que a gente já viu isso, bora ver nossa questão. Aqui nessa questão tá falando o seguinte, tá falando que você teve 3 golpes, 4 golpes, 5 golpes. Como eu já tinha dito para você, a gente vai sempre analisar os últimos trechos a ser cravados. Então, você tem aqui 5, 4, 3. Então, o que nos importa é isso aqui, vai ser 9.
9 golpes não se enquadra em nenhum dos critérios de paralisação. Então, nós podemos falar que esse gabarito é errado. Enfim, você já ia ganhar um pontinho lá na prova do CESP, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai continuar resolvendo exercício de SPT. Então, se você gosta desse tipo de assunto, gostou dessa aula, não perca a próxima, que a gente vai continuar resolvendo exercícios de concurso sobre o tema SPT. Então, tchau, tchau, até a próxima.